Alexandre de Moraes, em seu desespero, acaba de cometer o que pode ser o seu maior erro de cálculo. Acuado e enfraquecido pelas sanções americanas, ele decidiu dobrar a aposta mais uma vez e mirar em um dos alvos mais improváveis e perigosos que poderia escolher: o pastor Silas Malafaia. Ele achou que, ao incluir o pastor em seu inquérito, iria intimidar, calar, mas o que ele encontrou não foi medo. Foi uma muralha de fé e coragem, e uma resposta tão devastadora que pode acelerar ainda mais a sua própria queda. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite: se inscreva no canal para receber novos conteúdos, e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos tentar entender juntos a profundidade e na minha opinião, a completa falta de estratégia por trás desse último movimento de Alexandre de Moraes. Para isso, a gente precisa primeiro pintar o quadro completo do estado de espírito em que ele parece se encontrar. Não estamos mais falando daquele ministro todo-poderoso do início, aquele que parecia inabalável, cuja caneta era temida como uma sentença divina nos corredores de Brasília. Aquele homem não existe mais. O que temos agora é um homem acuado, um homem que foi atingido onde mais dói, na sua reputação internacional e no seu poder financeiro. A sanção da Lei Magnitsky foi um golpe brabo. Ser oficialmente classificado como um violador de direitos humanos pela maior democracia do mundo não é pouca coisa. A gente viu o pânico que isso causou no sistema, a correria para tentar abafar o caso, a nota de apoio do STF que não era unânime, a reunião de emergência no Alvorada. E a gente viu a mudança de postura de muitos de seus aliados que antes o defendiam com unhas e dentes e agora falam baixo, pedindo prudência e cuidado para não escalar. O homem que antes ditava as regras do jogo, de repente, se viu jogando na defensiva, tentando se justificar para um mundo que já não comprava mais a sua narrativa. E o que faz um homem poderoso quando se sente acuado, quando sente que está perdendo o controle? Ele dobra a aposta, vai pro tudo ou nada. Ele precisa fazer um movimento para mostrar que ainda está no comando, que ainda é forte, que ainda mete medo. Ele olhou para o tabuleiro e decidiu atacar uma das figuras mais proeminentes e vocais da direita brasileira, que ainda estava, de certa forma, fora do epicentro de seus inquéritos: o pastor Silas Malafaia. A justificativa oficial para incluir o pastor Malafaia no inquérito da trama golpista é a de que ele, ao lado de Eduardo Bolsonaro e outros, estaria articulando sanções internacionais contra o Brasil. Ou seja, na lógica do ministro, defender o seu país de abusos internos, buscando o apoio de outras democracias, virou crime. É uma tese tão frágil que não se sustenta em pé. Mas o objetivo, a gente sabe, não era jurídico, era político. O objetivo era intimidar, era calar uma das vozes mais potentes e influentes do campo conservador e evangélico. E foi aí que ele cometeu o seu erro fatal. Ele subestimou o seu alvo. Ele achou que o pastor Malafaia era como os outros, um político que tem medo de perder o foro, né? Um jornalista que tem medo de perder o emprego, um empresário que tem medo de ter suas contas bloqueadas. Ele se esqueceu que a força do pastor Silas Malafaia não vem de Brasília, não vem de um cargo público, não vem de concessões estatais. A força dele vem da sua fé, da sua comunidade, da sua coragem de falar o que pensa, uma coragem que, sejamos honestos, falta a muitos dos nossos representantes eleitos. O pastor não apenas não se curvou, como partiu para o contra-ataque, e a resposta dele foi devastadora para a já combalida imagem do ministro. O pastor Malafaia não se defendeu com notas de advogado ou com discursos polidos. Ele respondeu no mesmo tom, com a mesma dureza, com a mesma contundência com que foi atacado. Ele expôs a natureza da perseguição, ele chamou o ato pelo nome que ele tem e ele não demonstrou um pingo de medo. Essa dinâmica me lembra muito a famosa luta de boxe entre o Muhammad Ali e o George Foreman. O Alexandre de Moraes, nos últimos anos, tem sido o Foreman, forte, agressivo, distribuindo pancadas para todos os lados, derrubando um por um os seus oponentes. E muitos, por medo ou por falta de opção, ficavam nas cordas.
apenas se defendendo, tentando sobreviver round após round. Mas o pastor Malafaia agiu como o Muhammad Ali naquela luta histórica. Ele não se desesperou, ele não tentou fugir da briga, ele foi para as cordas, sim, mas de forma estratégica. Ele absorveu o golpe, ele estudou o adversário e ele esperou o momento certo, o momento em que o gigante estivesse cansado, enfraquecido, com os braços pesados de tanto bater. E esse momento chegou com a Lei Magnitsky. A sanção americana foi o que cansou o gigante, foi o que tirou o fôlego do Foreman. E o pastor Malafaia, percebendo isso, saiu das cordas e partiu para o nocaute. A sua resposta firme, a sua recusa em se intimidar, foi o 8º assalto. Foi o momento em que ele mostrou para o Moraes e para o Brasil inteiro que o medo virou de lado, que a tática do terror não funciona mais com todo mundo. E ao fazer isso, ele não se defendeu apenas. Ele inspirou milhões de brasileiros. Ele ensinou, na prática, o caminho para derrotar a tirania. Não com violência, mas com coragem, com a verdade e sem recuar 1 milímetro. E por que eu digo que esse foi o erro fatal do Moraes? Por vários motivos. Primeiro, ao atacar o Malafaia, ele acabou de dar aos Estados Unidos e à União Europeia, que já estão de olho no Brasil, a prova definitiva que eles precisavam. Agora eles podem dizer, vejam, não é apenas uma perseguição a políticos de oposição. Ele está agora perseguindo um dos maiores líderes religiosos do país, um homem cuja única arma são suas palavras. Isso enfraquece ainda mais a posição do Brasil no cenário internacional e justifica a aplicação de sanções ainda mais duras. Segundo, ele uniu e energizou a base conservadora e evangélica de uma forma que talvez nenhuma eleição conseguiria. Ao atacar um pastor tão respeitado, ele não atacou um homem, ele atacou a fé de milhões. Ele transformou uma briga política em uma briga de valores, em uma briga pela liberdade religiosa. E essa é uma briga que a direita brasileira está mais do que disposta a comprar. Ele deu ao seu adversário a melhor bandeira, o melhor grito de guerra que eles poderiam querer. E terceiro, e talvez o mais importante, ele mostrou a sua própria fraqueza. A decisão de incluir o Malafaia no inquérito não foi um ato de um juiz seguro de si, que age com base na lei. Foi o ato de um homem desesperado, que está perdendo o controle da narrativa e que atira para todos os lados na esperança de acertar alguma coisa. Foi, como disse a Ana Paula Henkel, o momento em que ele piscou. Ele mostrou que está sentindo a pressão, que está com medo e que a sua única resposta para o medo é mais autoritarismo. Mas o autoritarismo, quando confrontado com a coragem, se revela pelo que ele realmente é, um tigre de papel. O que a gente está vendo agora é o começo de uma nova fase nessa luta pela liberdade no Brasil. A fase em que as pessoas estão perdendo o medo. A fase em que elas estão percebendo que o Deus do Supremo, na verdade, sangra. E a atitude do pastor Silas Malafaia, ela é o grande símbolo desse novo tempo. Ele mostrou o caminho. Ele mostrou que é possível, sim, responder no mesmo tom, que é preciso ser firme, que não se pode aceitar a intimidação. E essa lição, eu tenho certeza, vai ecoar por todo o país e inspirar muitos outros a também levantarem a sua voz. A queda do tirano, como a gente sabe pela história, começa no exato momento em que o povo deixa de ter medo dele. E esse momento, graças ao erro fatal de Alexandre de Moraes, parece que finalmente chegou. Essa história do pastor Malafaia e do Alexandre de Moraes é um verdadeiro divisor de águas. É a prova de que a coragem é contagiante e de que a tirania não é invencível. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Moraes cometeu um erro fatal ao mexer com o pastor Malafaia? Você acredita que a atitude do pastor vai inspirar mais gente a perder o medo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse novo momento da nossa luta. Se você também se sentiu inspirado pela coragem do pastor, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa ver que o medo está mudando de lado. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai continuar de olho em cada round dessa batalha pela nossa liberdade. Um grande abraço.